Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Thiago Etten, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou compartilhar com você leitura de vela para rompimento, ou seja, você vai saber exatamente quando uma vela que rompeu uma região, ela é forte e não é uma vela qualquer que rompeu. Com isso, você vai conseguir pegar um bom pullback e um bom falso rompimento, porque a vela que rompeu, ela foi uma vela de força. Lembrando que isso é para M5, porque às vezes M1 rompe em poucos segundos e a gente não consegue identificar se demonstrou força ou não. Agora, em M5, existem vários macetes que você vai aprender nesse vídeo para saber se a vela é de força ou não, e o seu pullback ou seu falso rompimento tende a ser muito assertivo por conta disso. Então você vai melhorar muito seus resultados. Acompanhe o vídeo aqui para não perder nenhum macete. O primeiro macete que você vai aprender é a porcentagem do corpo. Sim, deixa eu pegar minha caneta aqui. Quando você marcou um ponto de suporte e o mercado vem com algumas velas de baixa e faz o rompimento, existe uma porcentagem do corpo que ele rompeu. Nesse caso aqui, no olhômetro mesmo, foi quase 50%, bota aí uns 48%. Mesmo ela deixando um pavio dos dois lados, seja um pavio que não seja muito agressivo, tá? Não pode ser um pavio que venha até aqui embaixo, por exemplo, porque isso vai meio que destruir a vela de rompimento. Agora, se foi uma vela de rompimento que deixou um corpo aproximado desse e deixou um pouco pavio, o pavio não tem problema. Então isso aqui, quando eu falo porcentagem de rompimento, é esse aqui. Quais os rompimentos, a porcentagem que você deve se preocupar que é bom, ou seja, quando for fora disso aqui, você vai ignorar. Esse é o primeiro filtro, tá? 50% tá ok. Uma outra vela que nasce aqui e vem e faz um rompimento um pouco maior, ó. Repara que o corpo passou um pouco mais do que esse aqui. Esse aqui a gente pode chutar o quê? Uns 65%? Óbvio que você não vai ficar com uma trena lá medindo, isso é impossível, mas você vai ter que bater o olho e definir. Rompeu 50, 60, 30. Esse aqui rompeu 65. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que nasce um pouco mais acima da região e vem. Repara que essa aqui, ela já não passa tanto igual às outras. Mas vamos puxar um pouquinho mais para baixo aqui, para dar em torno de 40%. Por que eu desenhei esses exemplos aqui? Anota aí, uma vela de rompimento, que ela seja uma vela boa e demonstre força, ela precisa ter de 40% a 70%, ou seja, ela precisa passar pelo menos 40% do corpo até 70%. Imagina que passou um pouco mais aqui, 70%. 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%. Então você vai só anotar aí, de 40% a 70% do corpo é um rompimento bom, é um rompimento saudável, é um rompimento que faz sentido a gente analisar o próximo filtro que você vai aprender aqui. Tudo que eu falei aqui agora é válido para M5, só que existe um pequeno detalhe que faz muita diferença que você vai ter que analisar em M1. E como é que eu aprendi isso levando loss? Tudo que eu aprendi na minha vida foi levando loss e levando in, porque aí a gente faz uma métrica de todas as operações que a gente faz e vê o que faz sentido seguir e o que não faz. Vou dar dois exemplos aqui. Imagina uma vela de M5 de baixa que ela vem e faz este movimento aqui. A região de suporte que o preço passou e tá exatamente aqui, ó. Ou seja, o primeiro filtro tá ok, não tá? Porque passou mais ou menos 50% do corpo. Agora, vamos para o segundo filtro. Uma outra vela de M5 faz um movimento bem parecido. Rompe em torno de 50%. Ou seja, você bate o olho e você fala, pronto, vou pegar um pullback quando a próxima vela nascer aqui e vir tocar, ou um falso rompimento. A próxima vela vai nascer aqui e vir tocar e eu vou entrar vendido porque a porcentagem foi ok. Só que tem um detalhe. Cada vela dessa aqui de M5 é formada por 5 velas de M1. E se essas 5 velas de M1, por exemplo, vou fazer em seta para ficar mais fácil. A primeira vela de M1, ela foi para baixo. A segunda foi para cima. A terceira para baixo. A segunda para cima. E a última vela de M1 para baixo. Vermelha, porque caiu, né? Verde, vermelha, verde, vermelha. Ou seja, o gráfico em M1, ele está lateral. Certo? Só que lá em M5, é uma vela de força. Você acha que é uma vela de força. Agora olha só esse outro exemplo aqui, ó. A primeira vela, ela cai. A segunda vela ela cai, a terceira vela ela sobe porque ela encontrou um ponto de suporte, ela rejeita, a outra vela cai e a outra vela cai. Olha a diferença do gráfico em M1 aqui para o gráfico em M1 aqui. Aqui a gente tem um mercado em M1 lateral acumulado. A acumulação não é
sinônimo de força. E aqui a gente tem um gráfico em M1 que ele nasce e ele ganha força de baixa, ou seja, é um rompimento em direção ao ponto de suporte e não uma acumulação. Mesmo em M5 a representação sendo igual, você olha em M1 e você vê que não é. Ou seja, o segundo filtro, o segundo macete é, quando a porcentagem estiver ok, você vai passar para M1 e vai ver se o rompimento foi um rompimento que também demonstrou força, com algumas velas caindo de fato e não aquele mercado acumulado. Você pode traçar uma linha para ver se de fato existe uma direção de baixa ou de alta e não uma lateralização. Então esse aqui é o segundo macete. Por fim, eu vou te dar outra dica que é extremamente importante. Você já deixou o like? O conteúdo tá bom, né? O conteúdo tá avançado, você vai pegar, você vai abrir o gráfico e você vai conferir tudo que eu tô falando aqui, passa o gráfico para M5, vê como é que a vela rompeu, passa o gráfico para M1, vê como é que foi o rompimento, e aí você vai se familiarizando, tá bom? Mas deixa o like aí se o conteúdo tá valendo a pena. E o último filtro é, você tem lá o seu ponto de suporte. Como reagir se a vela do rompimento ela não foi uma vela que demonstrou força? E você tá doido para pegar um pullback ou doido para pegar um falso rompimento. Então você tem lá, imagina aqui um ponto de resistência, aí o mercado vem, faz aqui um ponto de suporte e ele começa a cair. Começa a cair e faz o rompimento aqui desta região de suporte. Ou seja, eu quero trabalhar um pullback aqui, ó, e conflui inclusive com falso rompimento. Então eu quero que a vela nasce aqui, toca e eu faça a venda para o mercado cair. Só que a porcentagem aqui, ela tá 40%? Não, tá o quê? Uns 25, 30%? Não faz sentido eu querer entrar vendido dessa forma. Mesmo a vela demonstrando uma força, a porcentagem não foi correta. O que você tem que fazer? Esperar uma confirmação. O que é a confirmação? Presta atenção nisso. A confirmação, ela serve para dar distância da sua região. A confirmação, ela não precisa ser uma vela de força, ela não precisa ter um rompimento, ela não precisa ser legal em M1, ela não precisa ser gigante, ela pode ter pavio, só presta atenção. A confirmação é para dar distância da região que você quer entrar. Então, a confirmação, repara, bota que tem um pavio aqui e outro pavio aqui, mas a confirmação veio até aqui e ela não deu distância da minha região, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar vendido quando tocar aqui, acreditando que o mercado de fato vai seguir essa força de baixa, ou se for um pullback de alta, seguir a força de alta. Então, trouxe para você aqui alguns macetes, óbvio, que tem mais macetes para você ter um pullback, um falso rompimento assertivo, como o tempo do toque, movimento de vela, mas isso pode ser tempos maiores, isso pode ser assunto para outros vídeos. Espero que você tenha curtido, arrebenta o like se você gostou, e se você ainda não me acompanha no Instagram, o link está aqui embaixo, Instagram do Aulas Trader, que é o meu Instagram onde compartilho minha rotina, ensino tudo que eu faço, desde dentro do mercado, dentro do gráfico, até fora dele. E se você quiser se profissionalizar e dominar M5 como nunca você dominou na vida, te convido a conhecer a área do aluno, que é a minha plataforma para opções binárias completa, onde você vai aprender do absoluto zero, tá bom? Tamo junto, arrebenta o like agora. E se você gostou desse formato de vídeo, comenta aqui para mim trazer mais. É nóis.